Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Esse é o seu canal Uma Visão Além. E hoje nós temos um tema importante, um tema legal para nós debatermos. Além disso, a batalha do mal contra o bem. A batalha do mal contra o bem. Isso baseado em Atos capítulo 4, verso 23 até o verso 31. Mas nós queremos que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Quando ativar o sininho, inscreve todos lá para você receber todas as nossas postagens. Se inscreve, dê like e comente. Vamos então à oração e logo em seguida o estudo bíblico, um estudo sobre a batalha do mal contra o bem. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, quero glorificar mais uma vez o seu santo nome, quero exaltar o teu nome glorioso e magnífico, que é digno de toda honra e de toda glória, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. O Senhor é santo, é poder, é justiça, é um Deus tremendo, é um Deus que cura, que liberta, que transforma. Deus, o Senhor sabe dos nossos corações e conhece, ó Pai, as nossas necessidades. E eu quero neste momento apresentar cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada servo, cada serva, aqui neste momento de oração, orando, Senhor, com tantos. Por isso nós repreendemos as forças do mal, as obras do mal, a enfermidade, a miséria, a depressão, a angústia. Este casamento está prestes a ruir por atitudes malignas, seja restaurado e reconstruído pelo o poder vivo do glorioso, do poderoso, do magnífico nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eu apresento este lar em que tem alguém enfermo, doente, ferido, machucado, sedento, faminto das coisas de Deus. Abra, meu Deus, os nossos olhos, abra, meu Deus, os nossos ouvidos, faz com que possamos entender a sua vontade, o seu querer, o seu trabalhar. Que toda a fúria do inimigo contra o lar, a casa, a família, contra este homem, contra esta mulher, contra esta criança, contra este adolescente, seja repreendido em nome de Jesus. Repreendemos toda fortaleza, todo principado que luta, que batalha contra esta vida, toda força espiritual da maldade que quer entrar nesta casa, neste lar. Senhor, que dentro deste lar entre a cura para quem precisa, a libertação do oprimido, a transformação deste homem, desta mulher. Eu te apresento a obra missionária nos quatro cantos da terra, os ministros da tua palavra. Levante uma geração de adoradores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, compromissados com a tua palavra, com a tua verdade, com o teu querer, com o teu agir, meu Deus. No nome vivo do Senhor, enxugue as lágrimas desta mulher, enxugue as lágrimas deste homem, renove, Senhor, a estrutura de fé, cura o enfermo, meu Deus, cura aquele que está enfermo no leito, desenganado da medicina, abre portas para o desempregado, renova, meu Deus, este jovem, esta criança, este homem e esta mulher. É o que eu peço em oração, é o que eu clamo, crendo no poder do nome de Jesus. Aleluia, glorifiquemos o seu santo nome, exaltemos o seu santo nome, magnifiquemos o teu nome santo.
Abençoe todos os inscritos deste canal, aqueles que precisam do teu socorro, da tua providência, meu Deus. Que eles recebam a providência do Deus vivo, do Deus santo. Aleluia, porque o Senhor é bom. Aleluia, tu és santo e digno de toda honra e glória. Graça e paz, meus amados irmãos internautas. Nós iremos agora ao estudo da palavra de Deus, um estudo importantíssimo da sua palavra, para nós aprendermos um pouco sobre batalha. A batalha do mal contra o bem, ela existe, ela é constante, ela é real. Atos capítulo 4, verso 23, tá? Lá até o verso 31. Nós conhecemos muito bem as competições existentes no mundo. Cada dia deparamos com a guerra que é sem fim. Essa guerra não tem fim, tanto nas lutas amistosas como naquelas de vida ou morte. Nós conhecemos de perto as competições em dezenas de modalidades esportivas, desde os mais simples até as mais violentas e até mesmo sangrentas, não é verdade? O vale tudo, não importam as circunstâncias. A principal regra é ganhar e nunca perder. Até mesmo no mundo animal acontece esta peleja, tanto animais como répteis e aves, mesmo os micróbios. Existe uma questão de luta pela sobrevivência. O mais forte se alimenta do mais fraco, uns devorando os outros. Assim, meus queridos, é a regra na vida aqui neste planeta, a lei da sobrevivência. Os seres humanos, meus amados, mesmo sendo racionais, estão sempre atropelando uns aos outros. Aquele que se acha mais esperto vence, e para isso não importa como, não é verdade? O egoísmo, a ganância, a maldade, a brutalidade do homem chegaram até onde não podiam mais ser suportadas. Nós lemos isso em Gênesis, no capítulo 5, capítulo 6, no verso 5 até o verso 7. O seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Agora, por que toda a lei se cumpre com esse preceito? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 14. Então o inimigo, Satanás, com o seu exército do mal, aproveitam a fraqueza do homem caído e dominado pelo pecado para atacá-lo, para mantê-lo afastado de Deus. Ele trabalha dia e noite para tentar impedir a pregação das boas novas. Lucas 2, verso 10. E para que o homem não se converta e seja salvo. Marcos 4, 14 e Mateus 13, 14. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o segredo na vitória, na batalha, descrito no texto de Atos, capítulo 4, verso 23, quando o inimigo queria impedir a pregação do evangelho, a proclamação do nome de Jesus como Salvador e o progresso do evangelho, a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, reagiu não com armas carnais, mas unânimes levantaram a voz em oração. Atos capítulo 4, né? Primeiro ponto importante nós vamos destacar aqui: Satanás lutando com muito ódio. Ele luta, a luta do mal contra o bem vem desde o jardim do Éden, quando Satanás se aproveitou da mulher e disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore. E diante da resposta confusa da mulher, o inimigo continuou, né? E seduziu, enganou até que venceu. Então, alguns pontos
precisam serem considerados. Primeiro, a queda de Lúcifer. Lúcifer quer dizer brilhante, portador de luz. A serpente, na forma que se apresentou a Eva, não era um réptil rastejante. Esse foi o efeito da maldição. A criatura que Satanás usou era bonita e muito astuta e esperta. Gênesis 3:1. E nós encontramos 2 textos bíblicos que nos falam sobre a queda de Lúcifer. Você vai entender que em Isaías 14, verso 12 e 14, esses versículos se referem a Satã em hebraico e Satanás em grego, que significa adversário. Ele é o príncipe do sistema deste mundo, meus queridos, deste mundo decaído. João 12:31. E tudo começou quando ele disse: eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Isaías 14:3. Aqui nasceu o pecado. Em Ezequiel, capítulo 28, do verso 11 até o 19, nesses versículos, nós já vimos também em Isaías, a linguagem vai além do príncipe de Tiro, da cidade da Fenícia. Aponta a Satanás, o instigador e governador invisível de toda aquela pompa de orgulho que havia em Tiro. Aqui ele é descrito antes da sua queda. Ele era o príncipe cheio de toda a grandeza. Perfeito tu eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28. No entanto, a Bíblia nos diz, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 14, Ezequiel 28. Então, meus queridos, a luta para afastar o nome de Deus. Satanás não ganha nada ao tentar impedir as pessoas de se aproximarem de Deus. Pelo contrário, ele se embaraça cada vez mais. Ele começou logo cedo, com o principal casal que Deus havia criado, usando armas do engano que são peculiares. E ele derrubou Adão e Eva com engano. Com esta queda, a morte entrou ao mundo, e assim, durante toda a história humana, o inimigo tem oprimido o homem na luta do mal contra o bem. E só culminará no dia já determinado por Deus. O diabo, que é Satanás, que significa acusador, sedutor, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta como o falso profeta. E ali eles serão atormentados dia e noite. Está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Segundo ponto importante aqui, a ação do mal contra o bem na história humana. Sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. É um adversário que anda ao derredor, assedia as pessoas, procurando alcançar suas vidas, assim como conseguiu conquistar Eva. E depois que Eva caiu, não foi difícil, e a partir daí conquistar outra presa, que foi o esposo dela. Então, a ação do mal contra o bem na história humana. Então, seja sóbrio, não vigie, não dê lugar ao diabo. Tentativas frustradas. Primeiro, a queda. Mesmo o inimigo tentando conseguir derrubar Adão e a raça humana, não conseguiu o que queria, porque Deus, no seu infinito amor, Ele nos deu a oportunidade de voltarmos para Ele e receber o perdão e a vida eterna em Cristo. Deus também impediu o homem de comer do fruto da vida, né? E se Adão e Eva tivessem comido, estariam vivos até hoje. E todos nós não morreríamos nunca, sofreríamos eternamente neste corpo. Ainda bem que Deus agiu rápido. A segunda geração cainita, né? A geração cainita, a civilização que pereceu no juízo do dilúvio, foi cainita em origem, o caráter e destino, lá de Gênesis 4. E muitas coisas materiais desta civilização estão mencionadas em Gênesis 4, 16 até o 22, que também excluiriam Deus de suas vidas. Até mesmo as palavras atrevidas de Lameque, lá em Gênesis 4, 23. Então essa civilização, meus irmãos, tornou
esplêndida, mas o juízo divino é de acordo com o estado moral, não com o material. Esta tentativa do inimigo também foi frustrada. A terceira tentativa, os filhos de Noé e a torre de Babel disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue aos céus e tornemos célebre do nosso nome. Veja, Deus entra em juízo na primeira tentativa do homem e estabelece o Estado mundial em oposição ao seu governo. E ele feriu exatamente naquilo que une a língua, por isso vários idiomas. Ora, a ordem de Deus é multiplicar e encher a terra, e eles não estavam fazendo isso. A quarta tentativa, os impérios organizados, é Satanás que quer ser adorado e servido como se fosse Deus, sabendo que não lhe resta nenhuma chance, apesar de perdido no seu estado original, não é verdade? Ele quer ser adorado e servido a qualquer custo. E os grandes impérios, seus reis, príncipes, foram adoradores e reverenciadores de deuses. Em Roma, os imperadores se intitulavam divinos. As estrelas do mundo artístico são aplaudidas e idolatradas por seus seguidores. Assim como usou o corpo da serpente para enganar Eva, ele usa estas pessoas para, através delas, se realizar. Não tendo ele corpo, quer encontrar para si, enganando a si próprio, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. E com a sua ousadia maligna, meus queridos, ele convidou o próprio Jesus para ajoelhar-se e adorá-lo naquela tentação de Mateus 4, verso 8 e 9. Satanás sempre lutou e continua lutando para barrar o progresso da obra de Deus. Quando ele falou: tem compaixão de ti, né? Ó Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreta-te daqui, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. O inimigo querendo impedir Jesus de ir para a cruz. E no Velho Testamento, lá no Egito, o povo foi escravizado e maltratado. Faraó, o rei do Egito, lutou fortemente contra a ação de Deus, mas por fim acabou sendo vencido, porque Deus é invencível. A descendência de Abraão foi duramente perseguida na história. Basta olhar para os assírios, os sírios, os caldeus, os medos, os persas, pelo Império Romano, e muitas vezes não podemos nos esquecer de Hitler, o que ele fez com os judeus nos fornos da Alemanha nazista. E a perseguição continua no Novo Testamento, tá? Não a primeira perseguição, né? Quando os mártires da igreja primitiva eram lançados nas arenas, eram mortos e feitos tochas vivas para iluminar as ruas do Império Romano. Não se esqueça disso, tá? A segunda é a perseguição terrível que a igreja passou. A terceira é a perseguição dos discípulos e dos apóstolos. Enfim, meus queridos, é uma guerra que não para. Só vai parar quando nós formos arrebatados. E a conclusão é: Jesus prometeu que não nos deixaria, e Ele estará sempre com os seus. Não importa a circunstância, nem a perseguição que temos que enfrentar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi o próprio Jesus quem disse. A igreja precisa ter olhos espirituais abertos para esta realidade. Como a igreja primitiva, quando Pedro e João relataram aos irmãos que o inimigo queria amordaçar suas bocas e impedir que eles pregassem a mensagem. Uma coisa é certa: o inimigo vai continuar a perseguir os que são de Deus, de um modo ou de outro. O soldado de Jesus Cristo tem que estar preparado, meu querido, para a guerra, e a palavra de Deus nos indica o caminho. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, do 10 ao 20. Sejam
firmes e constantes em Cristo, e venceremos. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos.